Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali a trabalhar com as funções de data e hora e agora a gente vai aprender a trabalhar com as funções de string. Só lembrando, pessoal, que as funções, esse tipo de função, são ferramentas que a gente utiliza que podem nos ajudar muito aí no trabalho que a gente deseja realizar quando a gente estiver trabalhando com funções. Então, nos exemplos que a gente vai citar aí ao longo da aula, vocês vão perceber que são ferramentas muito úteis para a gente aí no nosso dia a dia. Então, a primeira ferramenta aqui, a primeira função que a gente vai aprender é o charLength. Aqui, ó, vou mostrar ela aqui para a gente. A função charLength, como o próprio nome diz, ela serve para contar a quantidade de caracteres que a gente está passando aqui como parâmetro. Esse parâmetro pode ser uma string comum, como a gente está fazendo aqui, ou ela pode ser uma coluna de uma tabela do banco de dados. Nesse caso, a gente está usando aqui a tabela funcionário e está usando a coluna cargo. Então, o que ele vai fazer? Em cada linha da tabela que a gente retornar no nosso select, ele vai contar quantos caracteres, espaço em branco também conta, quantos caracteres tem a palavra definida na coluna cargo. Ok? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Primeiro a gente vai fazer aqui, ó, com esse charLength aqui. O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar essa string que a gente definiu aqui, que é a palavra SQL tutorial, e vai contar quantos caracteres a gente tem nessa string. Só lembrando, pessoal, espaço em branco, que é o que a gente tem aqui, ele também conta, ó, esse espaço em branco aqui também conta como um caractere, ok? Então vamos fazer aqui para definir. Isso aqui que a gente está colocando aqui, ó, length of string, é apenas um apelido que a gente vai dar, que eu vou mostrar para vocês onde ele vai aparecer. Então, aí, ó, apareceu para a gente aí. O que ele fez? Ele contou as strings que a gente tem e o apelido length of string, que está definido aqui, ó, é o nome da coluna que ele vai mostrar para a gente aqui. Ok? Então ele contou que SQL tutorial tem 12 caracteres. Ok? Então vamos contar aqui, ó, S1, 2, 3, 4, espaço em branco, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Então ele contou a quantidade de caracteres que tem essa palavra aqui, SQL tutorial. Vamos fazer como isso ficaria numa tabela. Então numa tabela, deixa eu apagar aqui, numa tabela, o que a gente faz? A gente seleciona as colunas que a gente quer na tabela e aquela coluna que a gente quer contar quantos caracteres tem nas palavras, a gente utiliza o charLength e aqui como parâmetro, que é essa situação que a gente tem aqui, ó, como parâmetro a gente passa a coluna que a gente quer contar. Aqui também a gente colocou um ES aqui, dando um apelido para a coluna para aparecer no nome da coluna o que a gente vai fazer lá. A gente colocou ainda a palavra salário aqui, a coluna salário, para trazer o salário para a gente. Vamos executar para ver como que ele faz? Então, vou selecionar aqui, opa, deixa eu me fechar, vou selecionar e vou executar. Então olha lá o que ele fez, ó. Vamos entender aqui o que ele fez. Então ele pegou, deixa eu só tirar isso daqui para ficar melhor para a gente ver, né? Colocar o cursor aqui em cima para ficar melhor para a gente ver. Então o que ele fez aqui, ó? Selecionou o nome e o cargo, o nome e o cargo, tá aqui. E aqui, ó, no charLength cargo, o que ele fez? Ele contou a quantidade de caracteres que existe em cada palavra que foi retornada aqui do cargo. Então, por exemplo, ó, ele contou aqui, ó, segundo sargento, ele contou segundo sargento e viu que tem 10 caracteres, contando com espaço. Professor de educação superior, então ele contou os caracteres e viu que tinha 30 caracteres. Técnico fazendário de administração e finanças, então ele contou isso daqui, todos os caracteres, e falou que tinha 46 caracteres. Então, é isso que o charLength, que a função charLength, que é essa daqui, faz. Pega a quantidade de, no caso a gente passou a coluna cargo, contou a quantidade de registros que tinha dentro da coluna, de cada linha, né, e apontou para a gente aqui. Então essa foi
a função charLength. Vamos pegar uma próxima função aqui. A próxima função que a gente vai trabalhar é a função, vou colar aqui, a função concat. Mais à frente, a gente vai ter aula de procedures e funções, e a gente vai perceber que a gente usa muito ali a função concat para trazer alguns resultados, semelhante com o que a gente tem aqui embaixo. Então, como o próprio nome já diz, o que a função concat faz? Ela concatena. Concatena quer dizer, ela agrupa, junta as palavras que a gente tem dentro de uma string. Por exemplo, vamos executar aqui para ficar mais fácil para a gente entender o que ele está fazendo. Então, eu vou executar isso daqui. Vamos lá, executar. Vou baixar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para a gente ver. O que ele fez aqui? Esse exemplo eu peguei na internet. O que ele fez aqui para a gente? Vamos estudar o que foi feito com a função. Então, nós executamos a função concat aqui. E perceba que a gente passou aqui algumas palavras, então, algumas strings, né? Então, SQL, vírgula, tutorial, vírgula, is, vírgula, fun, vírgula. E a gente deu um nome aqui, um apelido para a função, que é o que vem aqui no nome da coluna, ok? Então, o que ele fez? Ele pegou e juntou todas essas palavras que a gente colocou numa única frase, que é o que a gente tem aqui, ó. SQL tutorial is fun. Então isso que ele fez, ele pegou e juntou isso em apenas uma frase. Pegou palavras aqui separadas. Vamos passar a borracha aqui para a gente verificar. Que ele pegou aqui palavras separadas. Aqui, ó, pegou palavras separadas e juntou. Pegou palavras separadas e juntou aqui em uma frase só. Bom, a princípio, se a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso com coluna também. Então, vamos reparar nessa linha aqui de baixo, nessa instrução aqui de baixo. O que a gente tem? Olha, então a gente tem aqui a função concat, para concatenar. A gente está indo na tabela funcionário, vou até mudar a cor aqui para ficar mais legível para a gente. A gente está indo na tabela funcionário. E olha o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está pegando a coluna nome. Então, coluna nome, a gente não está passando a string direto, a gente está pegando uma coluna, colocando uma frase aqui, certo? Pegando outra coluna da tabela, repare que o separador é vírgula. E aqui a gente pega outra string comum, e aqui a gente pega outra coluna da tabela. E qual que é a ideia nossa? É formar uma frase juntando todas essas palavras, tanto os dados que vêm da coluna, que são esses daqui, que são os dados que vêm da coluna. A gente definiu aqui algumas strings manualmente para completar a nossa frase. Então, quando eu executar isso, a gente vai formar uma frase com as colunas da tabela. Vamos ver como que isso vai ficar. Deixa eu tirar aqui. Vamos selecionar, executar. Tá aí, ó. Ele pegou, ó, e colocou, por exemplo, vou pegar o primeiro aqui, ó, Adriano, Evaristo, Mercedes. É bom a gente fazer as marcações aqui. Esse Adriano, Evaristo de Mercedes, ele veio da coluna nome. Certo? Trabalha com, a gente colocou aqui, ó. Agora, profissional de enfermagem. Repara que até em maiúsculo, que é como está na nossa coluna. Então, profissional de enfermagem é esse cara aqui, ó. Cargo, que a gente pegou lá da coluna, ó. E seu salário também é uma string comum. E o valor do salário aqui é a informação que a gente pegou da coluna salário. Então, ele fez isso para todas as linhas da tabela e juntou com a string aqui que a gente tinha definido aqui. Vou até marcar de amarelo. Isso é legal, pessoal, vocês pegarem os comandos que a gente for fazer e replicarem aí. Essas aulas que são os scripts são mais curtos, eu preferi não deixar o script pronto, justamente para a gente treinar aí toda essa questão de escrever os códigos mesmo. Quando a gente escreve os códigos, a gente aprende com mais facilidade, acredito eu, né? Então tá aqui a string, só para
deixar marcado aqui. Então, ele vai repetir isso para todas as linhas da tabela, ok? Então, essas foram as duas primeiras funções de string e na próxima aula a gente vem com mais funções. Então, espero vocês. Até lá.